Amém. Então nós fizemos aí já a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira e fechamos a de Sardes semana passada. Então hoje a gente está no capítulo 3, verso 7, iniciando Filadélfia. Filadélfia. Vamos ler aí o texto da igreja, da carta a Filadélfia. Cada um lê um versículo aí, a partir do verso 7 até o 13. 3, Apocalipse 3, 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu os farei ir prostrar-se aos teus pés e conhecerão que eu te amo. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para que os pecadores e aplicam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, esta é a carta à igreja de Filadélfia. A estrutura, como sempre, é a mesma. Mesma estrutura de todas as outras cartas. A carta é endereçada ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, e Cristo se apresenta aqui como o santo. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. O santo aqui é o santo, não é? Diz alguém santo, né? O santo. O santo dos santos, na verdade. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa expressão que Jesus está usando para se referir a si mesmo, ela não é criada agora, ela é vinda do Antigo Testamento, lá do profeta Isaías. Isaías 22, 22, o que diz lá? Sim, então, essa já era uma profecia a respeito do Messias, lá no Antigo Testamento, lá em Isaías, e Jesus aqui está se identificando com aquela profecia, né? Eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A ideia de uma chave da casa, é a ideia de autoridade e de acesso ao trono, né, da casa de Davi. A casa de Davi é a casa que tem a promessa do trono. E ter a chave de Davi
É uma forma figurada de dizer a mesma autoridade real de Davi. Então, Jesus aqui está se identificando assim para a igreja de Filadélfia. Eu sou aquele que tem a chave. A expressão que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, é uma expressão simplesmente de soberania e poder absoluto. Ou seja, ninguém contraria, né, a decisão dele. Se eu abrir e ninguém pode fechar, ou eu fechando e ninguém pode abrir, significa que ninguém pode desfazer o que eu faço, né? Aquilo que eu faço não pode ser desfeito, não pode ser contrariado. Então, essa é a expressão que Jesus usa a si mesmo, vinda lá do Antigo Testamento. Com essa identificação, ele está dizendo claramente que ele é o santo mesmo, o servo sofredor, o Messias, profetizado por Isaías. E assim ele se identifica para a igreja de Filadélfia, o que não sobra nenhuma dúvida a respeito de quem é que está falando. No verso 8, de novo, conheço as tuas obras, a expressão recorrente também nas cartas. Conheço as tuas obras. Se tem uma coisa que as cartas deixam extremamente claro, todas essas cartas das igrejas de Apocalipse aqui, é o fato de que Jesus literalmente supervisiona, né, as ações da igreja, a vida da igreja. Nada lhe passa despercebido. Tudo é conhecido por ele. Os olhos do Senhor estão sempre sobre todas as coisas. Não é apenas uma questão de onisciência. Quando ele diz, conheço as tuas obras, não é apenas uma expressão da sua onisciência, como se ele conhecesse todas as coisas, e de fato conhece, mas é mais que isso. É uma expressão que remete à atenção específica. Ele tem uma atenção dedicada à igreja, né? Conheço as tuas obras. Eu estou de olho, eu estou sabendo, eu estou acompanhando, eu estou literalmente por dentro de tudo. Então, é uma expressão que pode fazer o joelho tremer, né? Mas pode também consolar o coração. O fato de saber que Cristo observa, que Cristo realmente sabe todas as coisas, conhece, porque a sua atenção é colocada sobre a igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, tanto o teu trabalho quanto a sua luta contra as dificuldades, né? A perseverança da igreja de Filadélfia. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Eu estou lendo a igreja de Éfeso aqui, a página virou, né? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A expressão vem colada na profecia de cima que ele invocou aqui para se identificar, né? Conheço as tuas obras. Eu tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Essa expressão, o que você entende por ela? Cristo dizendo, eu tenho colocado uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Como você pensaria sobre essa expressão? Exatamente. A ideia é de que a igreja, mesmo diante das dificuldades, ela tem sempre o caminho apontado. A expressão que ele usou de Isaías diz das duas coisas. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Porque a ideia é simplesmente dizer que a decisão é dele e não pode ser contrariada e ninguém tem força para desfazer o que ele faz. Mas aqui ele diz, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E não tenho posto uma porta fechada que ninguém pode abrir. Aqui ele usa a imagem da porta aberta.
A imagem de uma porta aberta significa saída, significa caminho a ser percorrido mesmo. O que Jesus está colocando para uma igreja que, como todas as outras nesse período, está debaixo também de lutas, é que nunca falta para a igreja o caminho apontado. Agora, a porta aberta que é colocada é uma figura de linguagem, obviamente, mas é uma figura que Jesus aplicou a quem? A ideia da porta. A si mesmo, não é? Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quando ele diz, eu tenho posto uma porta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, ligado à ideia do conheço as tuas obras, ele diz, não apenas conheço, mas eu mesmo sou aquele que está diante de vocês e vou orientando nessa caminhada, nesse momento aí. Eu não sou um Deus que fica distante, eu sou a própria porta, e essa porta está aberta para a igreja, né? Ela aponta o caminho para a igreja. Ele não conhece apenas isso, ele conhece também que essa é uma igreja sem muita relevância social ou política, ou seja, que tem pouca força. Pouca força aqui não é espiritual, é pouca força em tudo que é secular. Possivelmente a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja que não tinha tanta relevância social e não tinha muitos bens. Não era assim uma igreja de muita expressão, diferente de outras que nós vimos aqui, que eram igrejas com bastante força, né? Em vários sentidos, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que mostra aqui que a igreja, apesar de não ter recursos deste mundo, tinha todos os recursos necessários para fazer aquilo que precisava fazer, pois a força dela não vinha daquilo que o mundo pode oferecer, vinha do próprio Cristo. Ela tinha a palavra e a fidelidade a essa palavra, guardava o nome. Guardaste a minha palavra, né, o evangelho, estava ali sendo pregado com fidelidade, sem nenhuma mácula. Ele vai falar depois aqui daqueles que são falsos judeus, mas aqui é um elogio para a igreja, né? Vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Todas as igrejas tinham havia uma insistência muito grande do mundo e especialmente do Império Romano para que as igrejas negassem a Cristo, negassem o nome de Cristo, negassem o Evangelho, né? E essa igreja, apesar da pouca força humana, pouca força secular, ela encontrou na palavra de Deus que guardaram a força necessária para permanecerem firmes sem negar o nome do Senhor. Então, Jesus reconhece isso e elogia a igreja por isso. Está uma expressão de reconhecimento onde ele reconhece que eles não negaram o nome. Negar o nome é negar a própria pessoa, né? Negar a fé. A palavra de Deus sendo guardada é o que deu a essa igreja a capacidade, a força necessária para não negar o nome. Há uma relação entre essas duas coisas. Negar a palavra de Deus é negar o nome. Guardar a palavra de Deus é guardar o nome. Essas duas coisas são inseparáveis, são indissolúveis. Não há possibilidade nenhuma de alguém dizer eu guardo a palavra e nego o nome, ou eu não guardo a palavra, não creio na Bíblia, não creio no Evangelho, mas amo Jesus. O que é, de fato, possível encontrar gente pensando e crendo assim.
Hoje em dia não é difícil encontrar pessoas que negam a Bíblia, mas dizem amar Jesus. Dizem, não guardam a palavra, mas acreditam guardar o nome, né? Assim, olha, eu não vou em igreja nenhuma, eu não acredito na Bíblia, mas eu amo Jesus. Eu creio em Jesus. Isso é impossível. Isso é simplesmente impossível. Não é possível crer em Jesus sem crer, antes disso, na Escritura. Porque alguém que diga, creio em Cristo, mas não creio na Escritura, simplesmente não sabem que Cristo tem crido, né? Então, essas duas coisas são inseparáveis. Não só aqui, mas durante a Escritura toda, essas duas coisas são colocadas como inseparáveis. A fidelidade a Deus está sempre associada à fidelidade àquilo que Deus disse de si mesmo. Não é possível crer num Deus que você desconheça. Só é possível crer num Deus que se conhece. E na medida em que você conhece, aquilo que o apresentou a você precisa ser tido como verdadeiro. Não é? Se você diz, não, aquilo que diz para mim quem é Deus é mentiroso, eu não creio. Mas eu creio no que ela disse nesse Deus. Entende a incoerência de quem diz assim, eu creio em Cristo, mas o livro que diz para mim quem é Cristo, eu não creio. Então, em que Cristo você crê? Entende? Então, toda pessoa que diz crer em Deus, desconhecendo a Escritura, crê num Deus que foi apresentado a ela por outra fonte, e não pela Escritura. Não é? Não, eu creio em Deus, mas nunca li a Bíblia, ou desconheço a Bíblia, ou não creio na Bíblia. Então, o Deus que ela está dizendo crer é um Deus diferente do que a Bíblia apresenta. Porque quem apresentou esse Deus a ela? Foi por revelação? Se é por revelação pessoal, essa revelação é espúria, porque essa revelação contraria a revelação que Deus fez de si mesmo na Escritura. Agora, a grande maioria das vezes, com certeza, esse Deus é o Deus da cultura. É aquele Deus que a pessoa cresceu ouvindo falar, vendo coisas sobre ele, de outras fontes que não a Escritura. Ela cresceu vendo os filmes de Natal, os filmes de Páscoa, alguém falando graças a Deus, né? Pessoas falam isso o dia inteiro, né? Graças a Deus, Deus me livre, quisera Deus, né? Ah, se Deus quiser, e coisas assim. E possivelmente um ou outro falou alguma coisa sobre Deus, ela já viu alguma coisa sobre Jesus, ela conhece o Jesus dos teatros de Páscoa, dos filmes que passam na televisão, ou seja, a fonte, quem apresentou e construiu a imagem de Deus e Cristo a ela foi a cultura. Entende? E se não foi a Escritura, o Deus da cultura, esse Deus da cultura é diferente do Deus da Escritura. Ele não é o mesmo Deus, nem o mesmo Cristo. Portanto, essa pessoa pode ter uma fé verdadeira num Deus falso. Ela pode crer de verdade num Deus falso. O que é falso não é a fé dela. O que é falso é o Deus em quem essa fé está depositada. Entendem isso? Então, às vezes, quando a gente vê os romeiros, por exemplo, fazendo longas caminhadas, ou o Círio de Nazaré com pessoas se permitindo crucificar, até hoje isso acontece, ou pessoas que se mutilam com azorragues, com pontas de ossos ou lâminas de gilete, como acontece também no Círio de Nazaré, ali no Pará. Essas pessoas, não é que elas não tenham uma fé verdadeira, não é a fé que é falsa. Ela se torna falsa porque ela é depositada num Deus construído pela cultura.
E os deuses construídos pelas culturas, eles são diferentes quando a cultura muda. O Deus latino é completamente diferente do Deus americano, norte-americano. O Deus norte-americano é diferente, você já viu? O Deus norte-americano é aquele Deus que diz, não, a nação dos Estados Unidos é que vai salvar o mundo. O Deus latino não tem essa preocupação. Levantar uma nação-estado que seja o guardião do mundo. A cultura do americano fez ele enxergar Deus, quando ele conhece Deus pela cultura norte-americana, como aquele Deus que é estadunidense, o Deus que levantou os Estados Unidos como a nova Israel no mundo. Graças a Deus, nem todo norte-americano conhece o Deus cultural lá. Alguns conhecem o Deus bíblico, né? O Deus latino tem outras preocupações. Se você for no México, o Deus da cultura é um Deus totalmente diferente do Deus aqui. E se você for aqui já para beirando Pantanal e Floresta Amazônica, você encontrará um Deus da cultura diferente, né? Porque já há uma influência indígena muito grande na cultura. Então você vai ver que o Deus da África é um Deus diferente. O Deus escandinavo é um Deus diferente. Eles têm percepções, exigências, valores diferentes, uma ética diferente, perspectivas diferentes sobre as realidades. Porque cada cultura forma a sua ideia de Deus. Então, a única possibilidade de conhecer o Deus verdadeiro é pela revelação que esse Deus fez de si mesmo, e não que alguma cultura fez. Então, sem a Escritura, é impossível conhecer a Deus. Aí talvez alguém pergunte, mas e antes da Bíblia existir, antes da Bíblia ter escrita? O que não havia ainda era a Escritura. A palavra de Deus já existia, né? Ela só não era escrita, ela não era grafada. Mas sempre foi a palavra de Deus que revelou quem Deus era, desde o Éden, antes do pecado, né? Foi pela palavra que Deus se comunicou ao homem, mesmo antes do pecado entrar. Deus falava com o homem. E era a palavra de Deus que dizia a esse homem quem ele era e o que ele esperava desse homem e qual eram os termos dessa relação, né? Agora, cultura, cada cultura forma o Deus que ela entende ser necessário para caber dentro daquela cultura e responder questões que o coração do homem anseia. Mas toda cultura só cria um Deus que seja responsável, que pode ser manipulado. Você vê isso com os deuses gregos, por exemplo, eles podiam ser manipulados pelas ações humanas, né? Os homens poderiam fazer coisas que mudavam a opinião dos deuses, que aplacavam a ira dos deuses, né? Agora, o Deus da Escritura, o homem não pode fazer nada que o manipule. Então, a Escritura é o único meio. Essas duas coisas estão sempre andando juntas, né? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Não. É. A Escritura é a única âncora que a gente tem para estar seguro de que o Deus que temos crido, nós podemos saber em quem temos crido, como disse Paulo. Se a gente não tem Escritura, tudo é muito subjetivo, depende da boa vontade daquilo que nós conseguimos captar da cultura ou o que a cultura quer dizer, né? Então fica tudo aquele Deus que é construído. Tem um livro inteiro sobre isso, na verdade, tem vários livros sobre isso, mas o Eugene Peterson, que foi um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado A Maldição do Cristo Genérico. Nesse livro, ele expõe exatamente esse problema, de que as pessoas elas estão ficando tranquilas na fé num Cristo que, na verdade, não é o Cristo bíblico, mas um Cristo genérico que está generalizado na cultura, entendeu? Você vê debate político, por exemplo, no Brasil, quando se aproxima dos temas que estão dentro, né, da esfera religiosa, você vê sempre alguém falando assim, mas Cristo não mandou amar? Ou seja, isso, nós sabemos que Cristo mandou amar, mas ela usou esse argumento a partir da perspectiva de amor da cultura, da perspectiva do Cristo da cultura, entendeu? Porque o Cristo da cultura é um banana. É aquele Cristo que prega amor como um hippie dos anos 60, paz e amor, não a guerra, sabe? Mas aquele amor que ele é desprovido de qualquer senso de justiça, qualquer senso de lealdade e fidelidade, onde o amor é livre, né? É literalmente formado pela cultura do movimento reacionário mesmo ali, contra o conservadorismo que surgiu na década de 60 e que se firmou principalmente na década de 70, dos quais o movimento hippie foi realmente o maior pavio, né? Então, isso espalhou. Essa ideia de amor que tem na cultura é completamente diferente da ideia de amor da Escritura. Então, quando a pessoa diz, mas Cristo mandou amar o próximo, ele está falando, as palavras estão na Bíblia. Cristo mandou amar o próximo. Mas o conceito que ele tem na cabeça, quando ele usa esse argumento, é completamente não bíblico. Entende? Ele usa as palavras da Bíblia, mas com uma compreensão, carregada de uma compreensão que não é bíblica. Porque quem formou a ideia de amor ao próximo para ele foi a cultura, e não a Escritura. E na cultura, amar o próximo é nunca contrariá-lo. Entendeu? Nunca contrariar. Você não pode contrariar. Se você contraria, é porque você não ama. Ou seja, se você simplesmente discorda de um gay, você é homossexual. Se você simplesmente discorda de uma mulher, você é misógino. Ou seja, a ideia de amar é sempre aprovar. Na nossa cultura hoje, a ideia de amor é isso. Amor é aprovar. Se você desaprova, você não ama, você odeia. Você está no espectro diametralmente oposto. A Bíblia não diz que contrariar é falta de amor, nem que disciplinar é falta de amor. Pelo contrário, a ideia de amor bíblica ela é muito diferente da ideia de amor. Você pode ver, você nunca viu um filme feito em Hollywood que uma mulher casada deixa o marido para fugir com um contador baixinho e gordo. Já viu? Mas você já viu um monte que ela larga um contador baixinho e gordo para fugir com um motociclista de jaqueta de couro, barba por fazer, que não trabalha. Por quê? Porque Hollywood construiu a ideia de romance, por exemplo, de que aproveite enquanto dá tempo. Queime tudo, viva até doer. Entendeu? Então, a ideia de romance, quem formou na cultura foi Hollywood, não foi a Bíblia. As expectativas que as moças novas têm sobre o casamento, as que ainda têm alguma perspectiva sobre o casamento, elas são fomentadas pela cultura hollywoodiana. Que casamento bom é aquele casamento com um homem que está sempre surpreendendo, que está sempre tirando da rotina.
e não um que traz rotina para a vida, entende? Porque Hollywood formou essa cultura de que uma vida de rotina é uma vida sem graça. De que um homem que, entende, não surpreende, ele não é capaz de satisfazer os anseios mais íntimos de uma mulher. E assim por diante. Então, um monte de coisas que a cultura constrói que não tem nada a ver com a Bíblia. E que, muitas vezes, essas coisas entram nas perspectivas que nós temos a respeito de Deus ou da vida cristã. E complica. Por exemplo, na Bíblia, mal e bem são duas coisas bem distintas. Não tem nenhuma área cinzenta entre as duas coisas. Eventualmente, elas ficam cinzentas para algum ser humano, em alguma circunstância. Entende? E a pessoa fica meio confusa, mas para Deus nunca tem nenhuma dificuldade em discernir bem e mal. O bem e o mal é sempre distinto. O que é mal é mal. E o que é bom é bom. Agora, o que a cultura vem fazendo? Vem dissolvendo tudo que é moldura. O papel de uma moldura é sempre separar quando as coisas acabam. Aqui a arte acaba, fora da moldura é vida, né? Dentro da moldura é arte. Dentro da moldura eu tenho a licença para viajar na maionese. É a minha criatividade, é arte. Fora da moldura não é, né? A ideia de uma moldura é marcar onde termina a minha liberdade de pensar como quiser e supor, e daqui para fora é realidade. Então, por exemplo, a cultura moderna, ela tirou todas as molduras que separam coisas, inclusive a que separa mal e bem. E elas se misturaram, né, preto e branco, num cinza. E as pessoas não sabem mais discernir. Não existe nada 100% bom e nada 100% errado, 100% mal. Todo mal tem um pouco de bem, todo bem tem um pouco de mal. Na cultura do nosso tempo é assim. Não, o aborto é ruim, eu admito, mas tem algo de bom nele. Entende? A cultura vai formando isso desde criancinha. Entendeu? Roubar é errado, mas em alguns roubos tem algo de bom por trás ali. É a reação de alguém oprimido. Entende? Entende? Essa ideia de misturar. Você vê, quando você... Vou pegar só os mais novos aqui para ninguém ficar chateado comigo, né? Isaías, quando você era criança, quando tinha filme com múmia, vampiro, Frankenstein, né? Eles eram bons ou maus? Deixa. Eram maus. Se tinha múmia, era de terror, porque a múmia nunca era boazinha. Se tinha vampiro, o vampiro nunca era bom. Se tinha lobisomem, o lobisomem nunca chorava com dramas, né, de identidade. Eu não sei se eu sou lobo, se eu não sou. Não tinha. Eles eram maus, eles matavam. Simples assim, né? Quando se tinha anjo, o anjo era bom. Quando se tinha demônio, o demônio não era mau. Hoje não. Hoje os anjos têm crise de identidade. Eles não sabem se vale a pena mais servir a Deus. Então você vê anjos retratados nos filmes hoje como anjos com crise de identidade. Você vê os desenhos para criança, Hotel Translate contra eles, afastaram e tem medo deles, e por medo e incompreensão tratam eles preconceituosamente. Isso vai formando a ideia de que aquilo que sempre disseram para você que é mal, criança, não é. É porque seus pais não sabiam entender a gente. Aí, quando cresce, isso vem para o âmbito da homossexualidade. Não, os mais antigos é que não entendiam a gente. Entende? A gente sempre foi mal compreendido. Não é que a gente é ruim, não é que isso é ruim. É que naquela época eles não entendiam. Entende? Você pode ver todos os desenhos, os filmes, Crepúsculo, o vampiro e o lobisomem, eles são heróis, não maus. Você vê, todos hoje, os heróis mesmo. Quando eu era criança, o Superman era bom. O Superman tinha uma ética extremamente firme, era a característica maior dele.
O Capitão América era o chamado o nerd dos super-heróis, né? De tão ético que ele era. Você tinha o vilão e o herói. Hoje você tem o que costumou se chamar de anti-herói. O que é o anti-herói? É aquele vilão, mas que tem razão em muitas coisas, então de vez em quando ele faz coisa boa. Entendeu? Aquele cara que ele fica no meio. E todos os heróis hoje vivem seus dramas, né? Porque eles, para ser bom, eles têm que abrir mão de alguns valores éticos e ser mal de vez em quando, senão ele não consegue ser bom. É sempre assim que a cultura está colocando. O que a cultura está fazendo? No cinema, nos desenhos infantis, em todas essas coisas, separando, tirando a moldura que separa bem e mal. E tudo está virando cinza. Né? Pode ver, não existe nada 100% bom mais na cultura. Né? E nada 100% mal. Oi? Se a gente perguntar para todo mundo crê, né? Na realidade, a gente falar que crê em Cristo, o crer é obediência. Quando a gente fala que crer é obediência. Obediência ao Senhor, obediência à palavra. No meu serviço tem um rapaz lá que é filho, pai do filhado, então ele está sempre citando a palavra. E eu sempre falo para ele, você crê. Porque quem crê, segue. Segue a palavra, segue o Senhor. Você tem um pesado, mas é a realidade. Eu não posso falar mentira para você. Você está no caminho certo. Você está desviado dos caminhos. Porque quem crê, segue a palavra. Se a gente for ver em Apocalipse, o primeiro capítulo de Apocalipse, o que ele diz lá no versículo 3? Feliz é aqueles que ouvem e lêem esta profecia e obedecem. Sim. Obedece. Aquele que crê, ele obedece a palavra do Senhor. Não tem como a gente falar, eu creio em Deus, mas não creio naquilo que está na palavra. Então, quem crê, obedece. Se você perguntar ele no mundo inteiro, todo mundo vai ficar tudo bem. Exatamente, mas crê em quem, né? Ou em quê? Então, assim, sim? Eu fui secretária paroquial durante muito tempo. Muito tempo, não, minto, 2 anos, praticamente. E Estão pedindo para você falar no microfone ali, que tem gente que não quer te ouvir. Ai, desculpa. Eu fui secretária paroquial durante 2 anos. Eu fui católica praticamente até os 28 anos. E, assim, eu sempre fui muito curiosa. E uma coisa que me chamava a atenção era que o folheto, a mesma palavra da Bíblia de hoje, foi no dia 2 de agosto do ano passado e será no dia 2 de agosto de 2027. E quando o senhor fala sobre crer em Deus e crer na sua Escritura, eu fico pensando no que a cultura anda... A cultura ela anda moldando os seres no meio espiritual, porque tem igrejas que só creem, só leem o Antigo Testamento. E a gente sabe, não sei se eu estou pecando, a gente sabe que o catolicismo ele omite as partes da Bíblia para que ele não caia, né? E aí, uma vez, nós começamos, a pedido do padre, a levar a Bíblia para a igreja. Ele falou que queria que nós fizéssemos igual os cristãos mesmo, os evangélicos, e levassem a Bíblia, porque ele dava importância à palavra. E aí ele começou, além do que estava no folheto, né?
porque hoje eu vejo pela minha filha. A minha filha, ela fala que ela não se sente mais bem na Igreja Católica porque ela está rotineira. Aí ele mandou a gente levar a Bíblia. E eu comecei, quando ele começou a mandar a gente levar a Bíblia, a curiosidade me levou a ler mais partes. E eu, com 16 anos, uma coisa que ficou no meu coração, que eu acho que está em Apocalipse, ou tu és morno, ou tu és frio, é em Apocalipse mesmo, né? E eu, assim, e com 16 anos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e com 28, eu realmente a obedeci e a pratiquei. Mas, assim, eu vejo que a minha trajetória, que Deus me quis me resgatar, foi desde a adolescência, que ele me levou até para ser secretária lá da Igreja Católica, com um propósito. E, assim, isso me assusta, porque quando o Artêmio falava que ele deixou o seminário por conta daquela parte que só há um intercessor entre Deus e o homem, e ele falou para o Padre Pepe que se ele podia pregar aquilo, o Padre Pepe falou, de jeito nenhum. Eu fico pensando, gente, até quando, pastor? Até Cristo voltar. Amém. Até Cristo voltar vai ter isso. Porque os falsos profetas... Exatamente. Existem aqueles que erram por ignorância, que é a grande maioria. Existem os que erram por ganância, que também tem muitos. Existem aqueles que erram por pura maldade, estando a serviço de Satanás mesmo. Como a gente está vendo no Apocalipse, aqueles que servem na sinagoga de Satanás, ou seja, estão a serviço mesmo, como aquela mulher lá na igreja de Tiatira, né? A espírito de Jezabel lá, ou seja, tem aqueles que estão literalmente a serviço do mal, aqueles que estão a serviço de si mesmos, da ganância, e aqueles que estão errando por ignorância, né? Por isso a Bíblia chama o pregador do Evangelho como Paulo de abridor de olhos, né? Porque não existe nenhum momento em que a ignorância é uma coisa boa. A ignorância é sempre um estado de ser ruim, que precisa ser combatido, né? É melhor que você não seja ignorante em nada, embora você é em muitas coisas, né? Mas o estado de ignorância ele nunca é um estado adequado, um estado bom. A gente não pode romantizar a ignorância, mas o mundo hoje também romantiza a ignorância, né? O índio é melhor de viver sem saber, né? Tem até crente que pensa assim, não vamos pregar para os índios, não, eles estão bem lá na cultura deles, né? Fazendo do jeito deles. Você vai chegar lá e querer impor o cristianismo? Não é impor o cristianismo. A ideia dele é a romantização de que na ignorância Deus vai salvá-los pela ignorância. Isso é absurdo, né? O evangelho foi dado ao homem, a escritura também, exatamente para que o homem saia da ignorância a respeito de Deus e da sua relação com todas as coisas. Então, a insistência de Cristo é que o evangelho seja pregado por isso, para que mais pessoas deixem a ignorância, os que estão no erro pela ganância deixem a ganância, e aqueles que sejam libertados, aqueles que estão a serviço do mal, né? Exatamente, porque é muito mais fácil a Escritura, ela não liberta apenas espiritualmente. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é libertará apenas espiritualmente, apenas do pecado, né? Da condenação do pecado. A verdade liberta em todos os sentidos. Por isso que toda verdade liberta. Não é só a verdade teológica, vamos dizer assim. Não é só a verdade a respeito da pessoa de Deus que liberta. Toda verdade liberta. Se uma pessoa hoje não sabe fazer conta nenhuma, ela
ela é uma pessoa à mercê dos outros. Ela é passível de ser passada para trás em qualquer circunstância, né? Ela dá uma nota de 10 no ônibus e não sabe contar o troco. Se o cara der um troco errado, ela não vai saber. Então, a verdade da matemática liberta ela. Toda verdade liberta, não é só verdade teológica, entende? Toda verdade traz liberdade para o homem. A verdade matemática, a verdade científica, quando ela é verdade mesmo, né? Toda verdade é verdade de Deus, porque Deus é a verdade. Então, toda verdade, mesmo as matemáticas, químicas, físicas, históricas, científicas, elas apontam para Deus. A verdade biológica aponta para Deus. Existe homem, existe mulher, isso aponta para Deus. Quem criou assim? Entende? Se você tenta manipular a verdade, você comete um pecado, em qualquer instância, não é apenas a verdade teológica. Então, o estado de ignorância nunca é o estado ideal do homem. Quando Deus criou Adão, que escola Adão frequentou para aprender a falar? Nenhuma. Deus criou Adão em que estado de ser? Adão já nasceu falando, andando, sendo capaz de nomear animais, sendo capaz de adorar a Deus. Ou seja, não houve estágio de ignorância para Adão. Ele tinha coisas a conhecer, sempre vai ter, porque se Deus é verdade, Deus é infinito, a verdade é infinita, então sempre há verdades para conhecer. Mas Adão pulou o estágio de ignorância. Interessante isso, né? Não houve um momento em que Adão precisasse ser ensinado a respeito de coisas fundamentais. Porque o estágio de ignorância não faz parte do estado ideal do homem. Nós, como nascemos crianças, nascemos ignorantes a respeito de quase tudo. Então, vamos sendo educados. Qual é o melhor estágio? O da ignorância ou do conhecimento? Então, especialmente a respeito da verdade fundamental de Deus, né, que é a verdade principal, na qual todas as outras se ancoram. Então, os homens hoje, eles amam o conhecimento a respeito de todas as outras coisas, exceto o sobre Deus. O sobre Deus não tem valor, né? E a cultura vai tirando também essa divisão entre o que é verdade e o que não é verdade. Então, uma pessoa ela precisa ser... É bom que ela conheça, mas quando ela conhece diferente da verdade, mesmo assim ela tem o seu direito de expor isso e de falar disso sem ser contrariada. Porque amá-lo é aceitá-lo como é aceitá-lo como pensa, mesmo que seja mentira, mesmo que seja engano. Então, isso vai dissolvendo todos os conceitos. E o perigo é isso implodir uma hora, e vai implodir, né? Então, isso vai ser assim até que Cristo volte. Até que Cristo volte, sempre haverão falsos mestres, gente gananciosa, gente corrompendo as verdades e gente ignorando as verdades. Sempre. Né? Por isso que todo crente deve ser um amante da verdade. Um imparável buscador da verdade. Por quê? Porque a verdade é Cristo. Aquele romancista russo, Dostoiévski, que escreveu Ana Karenina, né? Uma das obras-primas dele é Ana Karenina. Os irmãos Karamazov também é outra obra-prima dele. Ele era cristão, vivendo numa Rússia perigosa para cristãos na época dele. Uma vez ele disse, amo Cristo e amo a verdade. Se um dia Cristo se separar da verdade, se divorciar da verdade, eu fico com Cristo, porque a verdade se tornaria relativa e Cristo permaneceria para sempre. Né? Ou seja, a perspectiva dele, inteligentíssima a esse respeito, mas, na verdade, é uma hipótese que ele está fazendo impossível, né? Cristo é a própria verdade. Devemos ser um amante. Se você ama Cristo, tem que amar a verdade. E você, quando passa
consegue agora enxergar que toda verdade é uma verdade de Deus, toda verdade ela expõe a beleza, a criatividade, a inteligência de Deus, toda verdade se torna atraente e linda para você. Então você passa a amar qualquer tipo de verdade onde quer que ela esteja, seja na matemática, na ciência. Por isso um crente, quando amadurece a esse ponto, ele nunca mais vai falar, não gosto de matemática. Sabe? Porque a matemática expõe para ele grandeza de Deus. Ele nunca mais vai falar assim, odeio física, porque a física expõe a grandeza de Deus. Ele pode até falar, não tenho aptidão, não é do meu perfil, não tenho muito jeito com a matemática, mas ele vai ver beleza nela. Toda verdade vai apresentá-lo a uma qualidade divina impressionante. Ele vai conseguir enxergar Deus na biologia, na medicina, na astronomia. Ele aprende algo novo sobre os astros, ele se encanta com Deus. Não crescer só na graça, mas como conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente não seja levado do nada. Como diz Exato. capítulo 3, versículo 17, 18. Amados, vocês já sabem essas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos outros, esses perversos, e percam sua firmeza. Entanto, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, do Senhor, o Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e para sempre. Então, a gente Isso mesmo. cresceu na graça e no conhecimento. Para não ser levado por todo o vento de doutrina como criança, né? Os primeiros teólogos da igreja, e mesmo antes no Antigo Testamento, todos eram filósofos também. Por quê? Porque a filosofia, não como ela é hoje, mas a filosofia como ela nasceu, né? Era uma pessoa que amava conhecer, só isso. Então, o filósofo era aquele que queria entender todas as coisas, não apenas uma área. Ele era um amante do conhecimento, como a palavra filosofia significa mesmo, né? Então, ele amava conhecer tudo. E todos os grandes homens de Deus e os primeiros teólogos eram também filósofos. Quando você está no Salmo 8, por exemplo, Davi era um músico. Davi, ele tinha a sensibilidade própria dos artistas, né? Que é sempre os artistas têm sempre os seus nervos mais à flor da pele, eles são sempre mais sensíveis a tudo, né? Tudo é mais intenso para alguém que nasceu com essa veia artística do que para os outros. Davi, no Salmo 8, tem um momento em que ele deita na grama. Ele era um pastor de ovelhas naquela época, e provavelmente nas épocas de calor, que era a grande maior parte do ano, os pastores, na grande maioria das noites, dormiam no relento, dormiam no pasto aberto com suas ovelhas. Eles não iam caminhar a longa distância para levar, depois voltar para o abrigo. Dormia-se lá. Né? As ovelhas faziam aquele bolinho e ele dormia ali junto também. Os pastores dormiam no campo. Era muito comum, até para vigiar as ovelhas. Então, quantas noites Davi passou olhando o céu estrelado, e como um poeta que era, né? Aquilo deve ter o inspirado a muitas coisas. Uma dessas coisas foi o Salmo 8. O Salmo 8 ele diz assim: quando olho a lua e as estrelas que pontilhaste com a ponta dos teus dedos, ou seja, ele está maravilhado com o céu à noite, né? Aí ele reflete, ele faz assim: quando olho isso tudo, eu me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? Ou seja, diante da imensidão disso tudo que o Senhor fez e chama cada estrela pelo seu nome, que sou eu? Essa é uma reflexão puramente filosófica, né?
ele está observando uma verdade, essa verdade provocou uma reflexão e ele está refletindo. Isso é filosofia, pura filosofia. Filosofia santa, né? Inspirada por Deus. Então, a teologia e a filosofia sempre andaram de mão dadas. Todas as grandes universidades do mundo hoje, daquelas que você sabe falar o nome, mesmo sem nunca ter pisado, né? Oxford, Harvard, Princeton, Yale, nasceram sendo seminários cristãos protestantes. Todas surgiram como seminários protestantes. Depois, os protestantes, como tinham essa concepção de que toda verdade é verdade de Deus, entendiam que não era apenas teologia que se devia oferecer para o homem. Foram incluindo outras cadeiras, outras ciências, matemática, física, direito, até que o mundo secularizou e eles falaram, e a filosofia agora a gente põe para fora. E a teologia a gente põe para fora. Entendeu? E se manteve uma filosofia castrada da teologia, separada dela, que se tornou uma filosofia 100% secular. Mas nasceram assim, dessa perspectiva. E essa perspectiva é santa. O maior teólogo depois do apóstolo Paulo foi também o maior filósofo que o mundo já viu, Agostinho. Porque conhecer é sempre o melhor caminho para qualquer coisa. Conhecer é um privilégio. O que nos torna diferente de uma ameba não é a composição química, é que nós conhecemos. Né? Nós somos capazes de conhecer. Cães, aves, camelos, girafas, por mais belos que sejam, e glorificam a Deus na sua existência ali, pintando o mundo e evitando que ele fique sem graça, mas eles não pensam, eles não têm consciência de existência. A girafa não sabe o que é girafa. A girafa não fica assim, nossa, eu sou uma girafa, vou ser um hipopótamo. Não. Ela não se percebe como girafa. Ela age por instinto. É instintivo para ela, mas a girafa não faz planos para o futuro. Já viu lá? Você já viu o seu Shih Tzu ou o seu Rottweiler falando assim, quer saber, acho que eu não vou comer esse bife não, eu estou meio pesadinho, acho que eu não vou comer hoje não, eu vou esperar até de pôr ração para ele entender que eu quero uma ração mais light. Não, eles não pensam, eles não planejam, se pôr o bife ele vai comer, entendeu? Qualquer época da vida do Rottweiler, você pôr o bife ele vai comer, porque é o instinto. Ele age puramente por instinto, ele não raciocina, ele não pensa, ele não planeja para o futuro. Até a ilustração que Salomão usou da formiga, que planeja para o inverno, né, no verão, na verdade a formiga não faz isso porque ela pensa, olha, o verão está chegando aí, gente, está na hora da gente começar, né? Vamos lá? Não é um plano racional, é simplesmente um instinto. Entende? É um instinto, não tem... Agora você não. Você é capaz de pensar em lugares que você nunca foi e que, na verdade, seria impossível você ir. Por exemplo, planeta X2R3, um planeta inventado num filme, você é capaz de imaginá-lo. Você tem uma coisa que os animais não têm, a capacidade de abstração, de se abstrair e pensar fora de si. Se eu falar de Paris, você pensa em Paris. Se eu falar de Paris para o meu cachorro, ele só baba. Ele não é capaz de pensar fora de si do que ele está vivendo. Entendeu? E do que está acontecendo ali. Você pensa fora de si, você tem noção de tempo. O cachorro não fica assim, quando eu era filhotinho. Ele não pensa em passado. Ele não pensa em futuro. É o hoje. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade, você tem. Isso é o que faz de você mais semelhante de Deus. E quando nós não valorizamos o conhecer, especialmente o conhecer a respeito dele, nós nos animalizamos e passamos a agir mais por instinto do que por razão santa. Então, o que há hoje em dia é o que alguns teólogos estão chamando de processo de bestialização humana, de animalização humana. O ser humano agindo e reagindo mais por instinto sexual, como um animal, né, que pega o alimento para si, luta pelo alimento porque faz parte da sobrevivência, dinheiro, né, subsídio para sobrevivência, sexo
e poder. Porque os animais vivem por essas 3 coisas: reproduzir, comer e garantir território. O que eles fazem além disso? Nada. Então é sexo, dinheiro e poder. Não é isso? Esse é o processo de animalização do homem. O homem que age por instinto só vai se preocupar com essas 3 coisas. Nós não. O porquê das coisas importa para a gente. O se é certo ou errado importa para a gente. Isso nos torna diferentes do animal e nos torna completamente diferentes do homem animal, do homem animalizado, do homem sem Deus. Porque o homem sem Deus sempre caminha para uma bestialização. Enquanto o homem em Cristo sempre caminha para uma humanização cada vez maior, com a imagem de Deus sendo formada nele, de glória em glória, de fé em fé. Então, a cada coisa que eu conheço mais, eu me pareço mais com Cristo. Mais verdadeiro eu fico. Não foi assim que ele se apresentou à igreja? Essas coisas diz o santo. O verdadeiro. Verdade faz parte da essência divina. Amar a verdade faz parte da essência do cristão. Porque se ele ama Cristo, ele precisa amar a verdade. E estar em busca da verdade é sempre algo santo. Né? A verdade sobre as coisas. Mas se você se aprofundar na palavra no Antigo Testamento, lá você vai ver Jesus. Ali já fazendo a profecia. Não dá spoiler de amanhã, não. De depois de amanhã, não. Né? Depois de amanhã começa o curso aqui, Jesus no Antigo Testamento. Né? Vamos percorrer o Antigo Testamento todo. É claro que não vamos ler ele todo, né? Mas vamos percorrer ele todo mostrando como ele todo aponta para Jesus. Né? Começa terça-feira, se Deus quiser. Bom, hoje vocês tiveram uma aula de filosofia, né? De filosofia e não essencialmente o comentário da carta, mas saber é sempre bom. Nunca romantize a ignorância. O estado da ignorância nunca é melhor do que o estado de saber. Tem coisa, né, que as pessoas falam, eu preferia não saber. Já viu? Eu entendo quando a pessoa fala assim, porque há verdades que doem, provocam dores. Né? Mas, mesmo doendo, saber é melhor do que não saber. Sempre. Deveria doer não saber. Não saber. Deveria. Eu fico triste quando eu não sei alguma coisa. Não, porque aí eu não concordo, porque aí parece que você está relativizando. Mudando o contexto, a verdade muda. A verdade não muda. A verdade é imutável. A verdade não muda com o contexto. O que pode mudar é a aplicação da verdade, mas a verdade é imutável. Por exemplo, de que cor é a cadeira que você está sentado? Branca. De que cor é a blusa do Valadão? Preto. Isso não muda dependendo do contexto. A verdade é imutável. Entendeu? Se tem algum irmão aqui que é daltônico, o daltonismo impede que ele veja cores, é uma doença, né? Um problema óptico que impede a pessoa de distinguir cores. O daltônico vê tudo em escala de preto e branco, em escala de cinza. Né? E eu perguntasse para ele que cor é a blusa daquele irmão que levantou lá, ele vai falar, é cinza. E ele não está mentindo, porque o que ele enxerga é cinza. Ele mentiu? Não. Mas ele está correto? Também não. Não é a verdade. O fato de alguém ser sincero não significa que ele é verdadeiro, que ele está correto. Alguém pode estar sinceramente enganado. Entende? A verdade é imutável, independente de como você a enxerga. Os contextos podem mudar, mas a verdade é imutável. Por isso Cristo é imutável, ele é a verdade. Cristo, o contexto de adorá-lo pode mudar. Se for num culto na África, é totalmente diferente do nosso jeitão. O jeito de uma igreja na Coreia é diferente, mas o Cristo é o mesmo. O Espírito é o mesmo, o batismo é o mesmo, a fé é a mesma. O contexto muda, a aplicação da verdade, mas a verdade é imutável.
A verdade não depende do contexto. Ela não muda. Né? Essa cadeira é branca, independente do que você queira dizer sobre ela. Ela pode até deixar de ser branca em algum momento. Acontecer uma reação química com o sol, sei lá, ela passa a ficar laranja. Aí agora a verdade é que ela é laranja, não é que a verdade mudou. Entendeu? Agora, essa é a verdade, essa verdade é imutável também. Então, não depende do contexto. Não é a maneira como eu entendo a verdade que determina a verdade. É a verdade que deveria determinar como eu a entendo as coisas. Esse é o problema. Tem gente que vai para a Bíblia tentando determinar o que a Bíblia deveria dizer. Esse é um problema interpretativo muito grande. Não, eu deveria ir para a Bíblia para que eu mude a maneira como eu entendo as coisas a partir do que ela diz. E não eu, que já venho com o entendimento pronto, tentar fazer com que ela mude para dizer o que eu quero que ela diga. Esse é um problema sério de interpretação. Né? Muito bem. Essa verdade tem sido praticada, estudada, praticamente só nas igrejas que falam a verdade do Senhor. Porque, inclusive, no mundo evangélico, muitos ainda têm questionamento a respeito, dúvidas a respeito das coisas que são mencionadas, porque na televisão que se assiste no jornal, há uma interpretação, uma corrente, profissionais que estão ali no microfone, a própria empresa patroa de todos aqueles funcionários, tem induzido a população a ver e interpretar questões que diferem completamente do nosso raciocínio. Sim. O problema não é o cristão ter dúvidas. Dúvidas no sentido assim, eu li esse texto e tenho dúvidas. Não estou seguro que eu interpretei corretamente ainda. Isso não é um problema. Tá? O problema não é você pegar um trecho da Escritura ou alguma doutrina um pouco mais complexa e falar, eu tenho dúvidas aqui. Eu não estou muito seguro a esse assunto, nesse respeito. Esse não é um problema. O problema é você ter dúvidas àquilo que é escancaradamente explícito na Escritura. Ter dúvida a respeito da divindade de Cristo, isso é um problema. Agora, ou você não querer resolver esse problema também, né? A pessoa sabe que tem dúvidas, e dúvidas você vai morrer com um monte, né? A cada pergunta que você encontra a resposta, ela pode gerar outras perguntas novas, e essa é a vida do conhecer para sempre, né? Mas estar em busca dessa verdade é o que a Bíblia chama também de santidade, né? Santidade é estar sempre querendo saber. Nós vamos morrer com um monte de dúvida. Não tenha dúvida disso. Você vai morrer com muitas dúvidas. Nós não vamos saber tudo, porque a verdade é infinita. O problema não é você ter dúvidas, é a respeito do que você está com dúvida. Porque há algumas coisas que a Escritura não admite dúvidas. Né? Se você tem dúvida que ama Deus, essa é uma dúvida que não é admitida pela Escritura. Se você tem dúvida de que a Escritura é a palavra de Deus, isso não é uma dúvida admitida. Agora, eu tenho dúvida a respeito de certos detalhes, ou poréns, ou alguns textos que são realmente mais obscuros na Bíblia. Aí, bem-vindo ao clube, né? Não tem jeito, né? Há assuntos que são mais complexos, assuntos que são menos explícitos na Bíblia, que são mais obscuros mesmos. Nós vamos passar aí, olha, nós estamos no comecinho de Apocalipse, e essas cartas não são tão difíceis de interpretar como alguns outros trechos mais para frente aí que nós vamos ver, que são muito alegóricos, e aí é muito difícil caminhar com muita certeza ali dentro. Nós vamos passar por alguns trechos de Apocalipse assim. Mas o nosso papel é continuar tentando, né? Continuar ali, suplicando a Deus que tenha misericórdia e que nos ajude a compreender. Vamos orar? Vitor, quer orar? Quer? Não? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo juntos, por essas coisas que nós falamos, pelos textos que nós lemos ou citamos. Obrigado pela reflexão que foi provocada pelo texto da Escritura. E pedimos agora, Deus, que o Senhor nos abençoe no restante do dia.
aqueles que vão para casa, aqueles que vão para algum compromisso, aqueles que vão para alguma outra atividade. Que o Senhor nos abençoe e guarde, nos conceda uma semana abençoada na Tua presença, para a Tua glória. Em nome e por amor de Jesus. Amém.